Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos seguidores da editora Contracorrente que nos dão a honra hoje de participar, de assistirem aqui o nosso evento de lançamento de mais uma obra da editora Contracorrente, A Responsabilidade Penal do Compliance Officer, de César Caputo Guimarães, meu querido amigo que hoje está aqui conosco para falar um pouco da obra dele, né, recém-lançada, e que está muito ligado ao ramo profissional do Caputo atualmente, a área do compliance. E esse livro foi um grande prazer para nós, porque é o primeiro livro diretamente focado ao compliance que nós publicamos, né? E ele já serve como um norte, né, para aqueles que desejam atuar profissionalmente nessa área. Então, Caputo, muito obrigado por você ter cedido aí o seu tempo para a gente poder conversar um pouquinho da sua obra, para que os nossos leitores e leitoras da editora Contracorrente, através desse vídeo, já tenham um pouco a noção do que você trata nele, né? E também para eventualmente dirimir algumas dúvidas que os nossos leitores eventualmente podem ter com a leitura. Então, Caputo, muito obrigado. E eu passo a bola para você para falar um pouquinho sobre você, né, que é advogado aqui em São Paulo, né, advogado muito bem sucedido aqui em São Paulo, está nessa área de compliance e muito obrigado por integrar agora o hall dos autores aqui da editora Contracorrente. Olá, eu que agradeço ao Marinho, na pessoa do Marinho, a todos os dirigentes, colaboradores e leitores da editora Contracorrente. Há pouco, nos preparativos aqui dessa nossa mini aula, eu falando com o Marinho, eu relembrei de que esse tema do Compliance Officer começou em 2016, né, Marinho? Numa palestra que eu fiz na Universidade de Central Flórida, pelo Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, onde eu abordei essa questão do criminal compliance e um pouquinho da responsabilidade dos compliance officers. E de lá para cá eu entrei, acho que mais de cabeça, na questão do compliance, na prevenção, por conta até de uma certa instabilidade que eu sentia em decisões do Poder Judiciário, identificando que determinados tipos de clientes ou nichos de clientes não gostavam de ter muitas demandas judiciais, isso era um risco para eles. Então, eu acabei entrando um pouco mais nessa área de consultoria preventiva, sempre tendo por base e por alicerce o direito administrativo e penal. Então, naquela área onde há uma sobreposição dessas duas áreas, né, há uma interseção delas, é onde o escritório atua. Mas eu vim aqui para falar do livro, né, Marinho? Então, eu trato, como o título já diz, da responsabilidade penal do Compliance Officer, o que ele faz, o que ele tem que fazer para não ser responsabilizado. Mas antes de entrar nisso, eu acredito que seja importante uma breve explanação sobre o momento que nós vivemos e sobre o que se trata essa atividade de compliance officer, né? Com o desenvolvimento da sociedade digital, como nós temos acompanhado contemporaneamente, hoje as transações internacionais, tanto o deslocamento de pessoas, transações comerciais, financeiras, de qualquer forma, estão muito mais fáceis do que se nós pegarmos 30, 50, 100 anos atrás. Isso demanda dos poderes, dos estados, das nações, dos poderes de fiscalização, de controle, um enorme esforço para acompanhar atos ilícitos, sejam eles administrativos, cíveis ou penais, e faz com que o Estado não consiga, por maior que seja o seu aparato, coibir qualquer tipo de... ou coibir todos os
ilícitos cometidos. Então, o Estado, o que fez nessa tecnologia, nessa sociedade da informação tecnologizada, o Estado transferiu para o particular, para o empresário, no caso, a capacidade, ou melhor, transferiu a responsabilidade de se autofiscalizar. Então, o Estado determina certos parâmetros, mais ou menos regulados, de acordo com a atividade em que o empresário se encontra, a atividade empresarial, de pegar questões de óleo e gás são mais reguladas, de comunicação, médica, do que outras são menos, mas essa é a ideia. O Estado transfere ao particular a capacidade de se monitorar e ser responsável por essa autofiscalização. E criminaliza o Estado, ou melhor, criminaliza o empresário por isso. Então, esse é um dispositivo chamado de autorregulação regulada. O Estado transfere ao particular a obrigatoriedade de estar em conformidade com todas as normas, leis, decretos, instruções, o que quer que seja, que regulem aquela atividade. E ninguém consegue fazer isso de uma forma super transparente, super efetiva, pegando grandes empresas, pequenas. A gente não consegue saber o que os nossos filhos fazem em casa, sabe? Né? Na rotina de levar para a escola, de voltar, o que acontece na escola, o que acontece em casa, se trancou no quarto, se não trancou, o que aconteceu, se foi na cozinha, o que fez, brigou no condomínio. Imagina numa empresa, seja ela grande ou pequena, ainda mais agora com todas as possibilidades de terceirizações, quarteirizações, você entra numa cadeia econômica e você não consegue, às vezes, saber com quem você se relaciona efetivamente. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu contrato uma série de prestadores de serviço, eu não sei o que cada um deles faz. Então, o compliance officer é o sujeito que, de acordo com a lei anticorrupção e toda a evolução legislativa que nós passamos, também com a lei de lavagem de dinheiro, o compliance officer faz esse monitoramento, ele faz a implantação do programa de compliance, faz o monitoramento desse programa e faz a fiscalização, eventualmente, de alguma denúncia que chega às mãos dele pelos canais de denúncia, né? Sejam eles pela internet, muitas vezes em obras da construção civil são caixas colocadas em determinados locais de fácil acesso, pode ser um hotline também por telefone, sempre cifrado, protegendo a pessoa do denunciante. Então, essa é uma situação que o Compliance Officer gerencia tudo isso. O que significa, né, compliance? Traduzindo ao pé da letra do inglês, seria estar em conformidade, estar de acordo. Então, o que a gente percebe é que, no português, compliance significa estar em conformidade com toda a legislação, mas não só com a legislação, porque nós temos questões que eu posso estar legalmente correto, mas moralmente e eticamente em desconformidade com as missões das empresas, aquilo que as pessoas definem na governança, né, como sendo os objetivos, missão, visão e valores, eu posso, de acordo com o programa de compliance, estar legalmente amparado, mas moralmente, eticamente, eu posso cometer algum deslize e estar em desconformidade com esse alinhamento da missão, da visão e dos valores da empresa. Então, é muito importante a gente atentar, porque o cumprimento do programa de compliance não significa só cumprir as determinações legais, mas é como eu me porto frente a qualquer tipo de adversidade.
conseguirem internalizar dentro dos prestadores de serviço, dos colaboradores e da alta direção também, quais são efetivamente a importância dos valores que a empresa, como um ser, impõe e transforma na sociedade. Acho que esse é um ponto super importante. A implantação de um programa de compliance, ela necessita de que as pessoas tenham a responsabilidade e o compromisso, Gustavo, de saber que não é só check the box, né? Passar pela caixinha e organizar e colocar um monte de papel impresso dentro de uma gaveta. Não, tem que acontecer uma mudança de postura. E isso só se consegue no dia a dia, minuto a minuto, em todas as nossas atividades. Em todas as nossas atividades, sejam elas pessoais ou empresariais. É uma frase que todos esses grandes professores de administração gostam, nós temos que fazer a coisa certa, sabe? Estar em compliance é fazer a coisa certa, independentemente do resultado dela, nós temos que fazer a coisa certa. E isso é bem explicado em qualquer programa de compliance efetivo, né? Efetivo. Então, essas são as primeiras considerações que eu faço antes de entrar efetivamente na questão da matéria do livro, né? Da responsabilidade que o Compliance Officer tem. Então, eu fico imaginando, todo mundo hoje é um cargo que está muito na moda. Tá Eu em sou voga, compliance, né? todo mundo gosta de, não, eu sou chefe de integridade, eu já vi compliance officer assinando contrato, dando uma rubrica no contrato, lá no pé, assim, que é compliance officer. Eu falei, nossa, ele assinou o contrato, ele vai junto para a cadeia, sabe? Tem que tomar certos cuidados e tudo, porque a responsabilidade é muito grande. Hoje é um cargo que é demandado por inúmeros procedimentos ou atos ou situações dentro da empresa, tudo acaba passando por ele, seja na contratação de RH, como é feita agora com LGPD, como é que eu exponho os dados, como é que eu não exponho, eu tenho um compliance criminal, eu tenho um compliance de recursos humanos, direitos humanos nas relações do trabalho, eu tenho uma série de situações, o cara não consegue ver tudo, não consegue olhar. Tanto que no livro eu trato do panóptico. Eu vou lá em Foucault e busco isso num curso que eu fiz também por sua indicação, Marinha, que foi em Salamanca. Lá eu tive contato com um livro de um espanhol que ele fala como é que o sujeito compliance officer pode ser comparado àquele que tudo vê, que tudo fiscaliza, e ele cita a questão do panóptico, né? Que vem lá de Bentham, depois de Foucault, onde ele cria uma prisão perfeita, onde todos os condenados estavam sendo observados, ou pelo menos achavam que estavam sendo observados, mas não conseguiam saber se estavam mesmo, porque o vigia ficava no centro da prisão e eles nunca sabiam, por um sistema de janelas, onde esse vigia estava olhando o que ele estava fazendo. Mas, do ponto de vista empresarial, isso eu trato como uma crítica, é impossível que uma pessoa seja responsabilizada por tudo. Então, nessa questão, eu entro com a dogmática nacional, esclarecendo quais são efetivamente, quais são as atitudes, os atos que podem ensejar uma responsabilização, seja por dolo ou por culpa, e vou excluindo esses apontamentos gradativamente no decorrer do livro, né? A questão do panóptico, ela vem clara e fica bem evidente, né? Como é que um sujeito vai ser responsável por tudo, por toda a demanda? É impossível. Então, esse tipo de crime no Brasil é chamado tipos omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Então, no caso da atividade empresarial e no caso dos crimes culposos,
o empresário ou o executivo ou o funcionário só pode ser penalizado se a lei assim prevê que existe o tipo culposo para aquele crime. Senão, não. No caso do compliance officer é a mesma coisa. O sujeito fiscaliza. Se ele fez todos os procedimentos para saber de uma situação e mesmo assim ela aconteceu, ele não pode ser responsabilizado por ele, não tem como saber, né? E você tem assim exemplos claros em diversos processos nos tribunais nacionais, sejam nos tribunais superiores ou nos tribunais estaduais e de primeira instância. Pegando um caso específico, onde houve uma responsabilização de uma empresa por conta de um pedaço da cadeia produtiva dela ter sido terceirizado, e a empresa que estava terceirizada, ela funcionava numa comunidade onde um enteado daquele microempresário individual, ele tinha um filho com uma síndrome, então ele tinha alguma deficiência psicológica. A polícia fazendo um mandado de busca e apreensão dos novos tempos, né? Mandados de busca e apreensão coletivo, acabou entrando na casa, achou, eu estava procurando droga, mas aí achou uma série de ferramentas, parafusos, não sei o quê, um monte de saquinho. O cara olhou, mas o que vocês fazem? Não, a gente trabalha para a empresa tal, e tinha um talão de nota de simples remessa. Aí o cara começou a olhar, não, mas isso aqui o sujeito é deficiente mental, não pode. O que vai acontecer? Instauraram um inquérito por abuso de menores, situação do trabalho análogo à escravidão, exploração de deficiente, e o sujeito, o dono da empresa, olhou e falou, mas eu não sabia nada disso. O cara vinha aqui, pegava mercadoria, prestava conta. Ah, mas o senhor fiscalizou a terceirização? Não. E era uma grande empresa que exportava, 90% da produção dela é exportação. Quando você até explicar isso, o compliance, cara, eu não sabia, eu trazia aqui as notas, ele assinava. Então, assim, a responsabilidade do compliance officer é muito grande, é uma responsabilidade com muita burocracia, sabe? Ele tem que fazer a coisa andar, ter sempre certos controles, mas ele não consegue saber de tudo, né? Fica muito difícil. Então, essa é uma situação super importante, que é como excluir a responsabilidade do compliance officer frente a esse monte de atos e de responsabilidade de situações que passam na mão dele. Ele fazer aquilo que é possível. Outro exemplo que eu posso citar é, numa dessas operações da Polícia Federal, uma das empresas foi acusada de comprar a fiscalização para ter certas certificações. E me parece que o diretor jurídico, gerente jurídico foi, eu não lembro bem o cargo dele, foi em curso e teve um mandado de prisão preventiva, e ele falava, não, mas eu não sabia. Mas aí se desce na minúcia, né? Mas como é que era feita a fiscalização? Ah, o fiscal vinha, entrava numa sala, aí o chefe do departamento, se era uma fiscalização tributária, ia lá, o chefe do tributário, ou o contador, se fosse da vigilância sanitária, chamava-se o biólogo, o veterinário, se fosse da área de química, chamaria o químico, e assim ia. E aí a pergunta era, mas por que... Ah, mas ele que pediu dinheiro, né? Mas a pergunta era, mas por que o fiscal, quando foi recebido, já não tinham duas pessoas na sala? Porque isso são práticas que acabam, no mínimo, inibindo, né? Ou constrangendo o servidor, o fiscal, quem quer que seja, que tenha algum tipo de atitude ou intenção antiética, imoral, ilegal, para fazer. E pode ser que desse certo ou não, mas, quer dizer, todo mundo recebia o cara sozinho, deu margem para uma série de situações, isso aconteceu, e os executivos efetivamente não sabiam disso, sabe? Porque eles estavam
A planta em questão era a mais de 1.000 quilômetros da capital, os caras estavam aqui, eles não sabiam o que acontecia lá. Mas e aí acontece, e como excluir isso tudo? Então, essa é uma situação que eu trato também no livro, né? Diversas práticas, boas práticas, para evitar qualquer tipo de constrangimento. Essa é uma situação bem importante também. Então, já falamos disso, já falamos um pouco de qual é a atividade do Compliance Officer, desse dever de compliance, né, que os estados impõem aos empresários, né? E qual que é, Caputo, para você? Eu acho que você já deu um panorama bem interessante da sua obra. Os principais cuidados, quais são aquelas dicas que você daria àqueles que, eu não diria que se aventuram, mas que estão em cargos de compliance officer, né? Quais são os cuidados que eles deveriam ter, né, nessas funções? Perfeito. Antes de responder a sua pergunta, eu vou só falar que o Compliance Officer, né, apesar de ser personificado, né, Compliance Officer, como um sujeito, eu posso ter, na verdade, nesse escritório de compliance, uma pluralidade de pessoas que terão uma visão muito mais holística, muito mais integrada dos setores da empresa. Então, eu posso ter um chefe lá que responde, ou mesmo um colegiado, pode ser, sabe, que respondem por tudo. E a ideia é exatamente se cercar de pessoas que, mesmo não tendo a responsabilização de chefe ou de responder pelo escritório de compliance, que possam dividir quais são os setores ou os gargalos ou as posições onde a relação pode ter um pouco mais de risco ou não. Então, pegar um caso clássico aí que vem acontecendo já há muito tempo. Empresas do setor varejista. Grandes setores, é um dos maiores setores do Brasil, creio eu. Empregam uma enormidade de pessoas e tudo, mas há também uma indústria de terceirização de serviços que não são ligados à atividade fim. Limpeza, segurança e tudo. Eu faço isso, terceirizo a segurança, terceirizo a limpeza. Não é raro, a cada 3, 4 meses, abrirmos os jornais ou mesmo ligarmos a televisão ou a internet, o que quer que seja, qual o meio de comunicação para se informar a pessoa usa, apareceu um escândalo, uma manchete, dizendo o sujeito estrangulou o menino numa rede de supermercado até a morte na frente da mãe. O outro, ele recebeu a ordem de resolver o problema do cachorro, matou o cachorro à paulada. O outro não gostou do sujeito, foi lá, brigaram, ele estrangulou o outro até a morte, ou bateu até a morte. Uma outra rede de supermercado no Nordeste, chamaram os traficantes e encaminharam eles, né? São situações que acontecem diariamente. Então, se no escritório de compliance você tem uma pessoa que cuida dessas relações humanas, um departamento de recursos humanos, manda alguém para esse escritório de compliance e fala assim, olha, nós temos problemas aqui na fiscalização dos contratos de terceirização. O gestor de contratos, ele precisa ter o quê? Aí, a noção de que, mesmo quando eu terceirizo, eu sou responsável por aquela pessoa. O funcionário quase que é abraçado pelo corpo funcional da empresa, ele presta o serviço lá fazendo parte dessa integrante. Apesar de tributariamente, societariamente, previdenciariamente não ser responsável, né? não ter uma ligação direta, ali dentro, na hora, para as relações de consumo, para as relações sociais ali dentro, ele é responsável e ele faz parte da empresa. Então, a empresa que terceiriza, o que ela precisa? Saber se esses terceirizados são efetivamente treinados, se eles têm a estrutura emocional para trabalhar o período de horas que se trabalha, se os descansos têm sido feitos corretamente, se a grade de treinamentos abarca uma série de outras situações do dia a dia, racismo, machismo, feminismo, como é que eu me relaciono com o diferente?
Um segurança não pode ser treinado só para ir lá e dar porrada no sujeito, não, é contenção, vamos evitar o problema até onde que der, ou vamos contê-lo até chamar a polícia, sabe? Tudo isso fazem parte de treinamento. Então, às vezes, esse dever de vigilância que a empresa que terceiriza precisa ter, às vezes não é realizado pelo setor de compliance de forma efetiva. Não há, a cada período de tempo, nenhum tipo de auditoria ou de certificação na sede da empresa de que o contratado efetivamente tem sim um programa de treinamento, isso é feito de mês em mês, e apesar da empresa terceirizada mandar para nós todos os prontuários dos colaboradores com o atestado de que ele fez o curso, será que alguém da empresa foi lá ver qual era o curso que era dado? Ou era só um pedaço de papel? Porque você imprimir um programa de compliance do melhor que tiver na internet, você adaptar, fazer isso e deixar ele encadernado, bonito, grosso, sabe, em cima da mesa, é lindo, mas isso não vai funcionar. Como eu disse no início, Gustavo, a importância do compliance é uma mudança de postura, não a criação de uma burocracia a mais, sabe? O responsável pelo compliance, o compliance officer, o agente de integridade, ele tem que ter a noção que o trabalho dele é um trabalho de longo prazo, que muitas vezes não tem um resultado no primeiro ano, no segundo ano, não. Mas a partir do terceiro, do quarto, do quinto, há uma mudança de pensamento, de postura dos funcionários. Os funcionários já não vão aceitar determinadas situações, e isso vai descendo da alta administração e vai subindo do chão de fábrica, dos colaboradores, terceirizados ou não, quarteirizados ou não, e que vai subindo e que vai fazendo essa junção, transformando o meio, transformando a empresa. Então, é super importante saber que é importante esse treinamento, essa fiscalização dessas situações. Essa é uma parte. Então, o que eu digo é que o compliance officer, para não ser responsabilizado, ele precisa estar sempre treinando o seu pessoal e revisando o seu programa para que as coisas aconteçam. Não é uma coisa estanque, não, é vivo, tem que estar sempre atualizando, fazendo essa situação. Então, eu, respondendo a sua pergunta agora, eu vejo que o que o compliance officer precisa saber ele tem que se cercar de bons profissionais que conheçam efetivamente a atividade da empresa, e ele tem que fazer um mapeamento real, profundo e real, de onde são os setores que aquela atividade fim, que aquela atividade prestada pela empresa, que aquele setor econômico em que ela atua tem um gargalo. Se eu trabalho com combustíveis, eu tenho que saber, bom, eu tenho um gargalo na hora de colocar o combustível no tanque, eu tenho na hora de descarregar o combustível dentro do posto de gasolina, eu tenho uma questão da segurança, onde é que eu estou localizado, onde é que eu não estou. Se eu trabalho com a área da saúde, o que eu faço na área da saúde? Bom, eu tenho as questões da contaminação, eu tenho que treinar meu pessoal para usar isso, qual é o material que se usa, qual não é, o descarte, quem é responsável por isso, a empresa passa aqui, não passa, onde é que ela joga isso, ela incinera, não incinera, eu acompanhei a carga, eu não. Então, é super importante que ele saiba escolher as pessoas que vão compor esse escritório, esse setor da empresa, e identificar claramente quais são os gargalos dentro da atividade empresarial. Se eu sou uma empresa da construção, e trabalho com licitações públicas, eu preciso ter um treinamento muito importante do funcionário que faz essa interface com o poder público. Porque uma conduta super comum, alguns anos atrás, hoje ela pode ser vista como em desconformidade. Eu não quero nem dizer que é crime, eu posso dizer que ela é imoral, é ilegal, o que é? As pessoas passaram o dia todo numa audiência pública, discutindo, fazendo perguntas, levando situações. Tá? No final acaba, todo mundo olha e fala, e aí, vamos almoçar? Vamos.
2, 3 ficaram por último, alguém da comissão ficou, vamos almoçar, vamos ter uma churrascaria aqui perto, eu vou ali, sento, almoço, um se empolga, pede um vinho, o outro, não, eu pago a conta. Isso aí, há um desvio da função, o poder público poderia fazer, não poderia, o poder público pode responsabilizar isso, esse funcionário público ele poderia estar lá almoçando ou não. Muitas vezes, dependendo de onde o sujeito vem, sabe, do interior de São Paulo, não teria problema nenhum, do interior de Minas, mas, de repente, um cara da capital pode não sentir à vontade, sabe? Então, depende de uma série de situações de cultura, de tudo. Eu costumo dizer que eu já fiz trabalhos em alguns clientes onde tinha um funcionário que ele podia chamar a mulher do nome que fosse. Ele podia falar qualquer adjetivo para qualquer pessoa, que todo mundo ria. E em outro cliente, eu tinha um que, se ele desse bom dia, todo mundo ia falar, esse cara está estranho, que ele não gosta de mim, não sei. Então, são situações muito sutis que podem gerar um desconforto grande e uma responsabilização que as pessoas não têm noção nenhuma, sabe? Em última análise, quem será responsabilizado é o compliance officer. No Brasil, eu costumo dizer, Marinho, também respondendo a sua pergunta numa segunda parte, eu costumo dizer que a melhor pessoa para ser compliance officer é o advogado. Essa ia ser minha outra pergunta, Caputo. Você já está antecipando minha segunda pergunta. Eu trato bem disso pergunta. No livro. Ótimo ponto. Eu falo isso por conta de que a advocacia ainda é a única profissão que ainda mantém um certo sigilo na comunicação cliente-advogado, sabe? Então, isso protege o próprio compliance officer e os executivos da empresa de determinadas situações que, mesmo não sendo crimes definidos em lei, eu tenho situações em que eu não sou obrigado a comunicar às autoridades, mas a simples divulgação de um ilícito administrativo, social, uma ausência de uma conduta moral adequada ou uma conduta antiética pode gerar uma desvalorização muito grande hoje de marcas, de nomes, de reputações construídas ao longo de muitos anos, de muito esforço, de muito trabalho. Então, ao meu ver, o escritório de compliance pode ser composto por profissionais de todas as áreas da empresa, áreas importantes, mas o responsável por ele, eu sempre acredito que é melhor ser um advogado. Pelo menos, eu acho que na maturação desse escritório de compliance, né? Imaginando que ela vai implantar e vai dar sequência. Aí, após essa implantação, acho que pode até ser outro profissional, mas para a maturação desse escritório, para definir bem as rotinas, as obrigações, os deveres, eu acredito que seja o advogado. Importante por isso. Muito bom, né? Caputo. Eu trato também no livro de uma situação que, no final do ano passado, na verdade, do ano retrasado, houve uma alteração na legislação com relação aos registros públicos, que tornou o notário do cartório de registro de imóveis quase que um compliance officer, porque ele é agora, nas transações imobiliárias, ele é o responsável por saber se aquela operação que está sendo ali registrada por uma escritura pública tem lavagem de dinheiro, não tem, se ele achou suspeito e não achou, como é que ficou, como é que não ficou. Eu falei, cara, mas o cara chega lá com um documento que preenche os requisitos formais. É um ato assim, contínuo, sabe? Eu preencho os requisitos, não, eu registro, não recolhi as custas, está dentro do formulário. É algo de extrema objetividade, né? Não tem o que fazer. Requisito legal, preenche os requisitos, preenche, é direito do contribuinte, do cidadão, não tem o que fazer. Não, mas agora o titular do cartório é responsável por isso.
Ah, mas o senhor está transferindo um imóvel, mas tem as CNDs aqui, está tudo certo, mas o senhor viu de onde veio esse dinheiro? Não, eu não tenho que ver se o cara pagou, se não pagou, se está em dinheiro, se está de acordo com aquela escritura, sabe? São situações que no Brasil ainda, em prol dessa transparência, dessa busca, né, incessante que acompanha a nossa história aos corruptos, né, anticorrupção e tudo, a gente acaba criando problemas enormes de aumento da burocracia, né? Eu fico imaginando se um tabelião não quiser mais registrar imóveis, ele tem todos os álibis, todos os argumentos necessários para não fazer. Eu não sei de onde o senhor pagou, esse dinheiro era seu, o senhor tinha origem, não tinha, como é, como é que não é. E assim são com as operações bancárias, com tudo. Então, eu venho tratando muito disso, especificamente nessa questão da lavagem de dinheiro, e nas questões em que a pessoa ela fica impossibilitada de descobrir se tem efetivamente ou não, qual é o tamanho da responsabilização do ato dela, por conta de que demanda de terceiros, né? Eu não tenho como saber tudo. Essa é a situação, Marinho. Uma situação que eu acho que legal. Me faltou aqui foi com relação ao por que o compliance officer, né? Por que essa atividade tomou tanto relevo? Se a gente pegar o julgamento do mensalão, eu acabei atuando na defesa de um dos réus, o voto do ministro Joaquim Barbosa para condenação, se eu estou falando não passando, pode ser que tenha alguma impropriedade técnica aqui ou ali, porque eu acabo não lembrando ao certo, mas um dos pontos do voto que o Joaquim Barbosa usou para condenação da diretoria do Banco Rural foi a questão de que o parecer do compliance officer, até o julgamento do mensalão, era meramente opinativo. E, a partir daquele julgamento, ele se utiliza do fato de que o parecer do compliance officer do Banco Rural era pela não realização das operações. Mas a diretoria colegiada, numa ata, resolve, não, mas esse parecer está em desconformidade, e passam por cima do parecer e acabam assumindo o risco, assumindo a posição de garante dessa operação. E o Joaquim Barbosa fala, não, mas essa atividade, a atividade do compliance, que é a de fiscalização, de estar em conformidade ou não, ela não pode ser opinativa, as pessoas não podem ir contra isso. E, se forem, elas têm que ser responsabilizadas, porque elas assumiram essa responsabilidade, essa posição de garante, esse dever de compliance, né? Ele chama isso, copiando, mais uma vez, do direito alienígena, ele chama isso de gatekeeper, entendeu? Seria o guardião do portão. Então, seria o compliance esse cara todo forte que tem que fazer tudo, mas eu não sei o que acontece, o que não. E, a partir dessa inflexão na análise jurisprudencial, depois na Lava Jato, né, nessas grandes operações, nesses grandes crimes, a gente viu que o compliance officer acabou sendo ali uma das figuras centrais, sabe? O Moro, em vários casos, tanto aumenta a pena quando ele percebia que o programa de compliance era somente figurativo, quanto ele alivia quando ele percebe que realmente existia um programa de compliance efetivo, de acordo com todas as normas. Essa situação, Marinho. Acho que eu fiz uma pequena explanação do livro. Não, deu para ter uma noção muito boa do seu estudo, do seu livro, né, dos temas que você aborda e também da importância do assunto, né? Ou seja, compliance é uma cultura que deve ser estabelecida no meio empresarial, e o compliance officer é aquele cara que tem que estar vigilante de tudo, né? Porque os problemas aparecem muitas vezes de lugares que a gente nem imagina, né? Acho que aquele exemplo que você deu lá atrás
da terceirização mostra, né? A gente está, como você disse também, cheio, né, de notícias de terceirizadas de grandes empresas que cometem abusos, né, contra cidadãos e cidadãs brasileiras, né? Então, isso só destaca assim, a importância da sua obra. Agora, como tudo que é bom é pouco, o nosso tempo está acabando, Caputo. Então, eu Ah, que pena. gostaria, antes de eu agradecer aqui a todos que estão nos assistindo, queria passar de novo a bola aí para você, para suas considerações e agradecimentos, né? E aí a gente já termina. Bom, eu que agradeço aqui vocês pelo espaço, por todo o carinho. Eu quero agradecer também o doutor Valfrido Vardi, um grande amigo, por escrever algumas palavras na abertura do livro, o professor Renato Silveira, da USP, que também acreditou no projeto e assina algumas palavras, e a todos vocês aí que me deram essa grande oportunidade. É isso, fico à disposição para quando precisar, o que vocês quiserem, Marinho. Sabe que pode contar comigo, eu sou um admirador seu, do Valim, do trabalho incansável que vocês fazem em procura jurídica nacional. Caputo, eu que agradeço em nome de todos da Contracorrente, todos aqueles que trabalham, toda a nossa equipe, né, que é importantíssima para que os resultados aconteçam. E eu gostaria de convidar os nossos leitores, leitoras e aqueles que estão nos assistindo agora, para que conheçam um pouco mais da obra do professor César Caputo. Está disponível no site da editora, né? O livro dele está à venda lá, em outros sites também, em outras lojas, tá já no Brasil inteiro, viu, Caputo, seu livro já foi distribuído para o Brasil Bom, inteiro. Então, eu convido a todos que se aprofundem no tema, porque realmente é um assunto importante e a responsabilização, ela não é branda, como deixou bem claro aqui o Caputo, quando um erro é cometido, né? Pelo contrário, então a gente precisa estar muito atento. Mais uma vez, Caputo, eu agradeço imensamente o seu tempo e esses esclarecimentos que vão ser importantes para os estudos, né, de todos aqueles que se aventurarem aí no ramo do compliance. Muito obrigado, Caputo, e até ótimo. uma próxima. Eu que agradeço. Então tá Um bom. abraço a todos vocês da Tchau, editora tchau, gente. Muito Contracorrente. obrigado. Até mais.